E muitas vezes, nesse afã de sobreviver, nós vamos nos apagando pela falta de ter algo novo que nos faz sentir um pouco mais de medo, de prazer, de correr riscos, enfim. E às vezes, muitas vezes, a gente é atropelado pela vida e nesse movimento de atropelamento, a gente descobre habilidades que até então a gente não conhecia. Olá, estamos juntos novamente aqui no Cantinho do Ari, lembrando sempre que é uma alegria muito grande estar aqui eu e você, nesse momento em que trago à reflexão temas do nosso cotidiano e que permeiam os nossos anseios, os nossos desejos, que estão fundamentados a minha abordagem em cima de um conhecimento de psicologia, filosofia e dentro de uma cultura cristã, né? Então, eu quero dizer para você hoje que eu quero trabalhar sobre uma questão muito importante, que são as habilidades desconhecidas que nós carregamos no nosso ser, muitas vezes por falta de contato com elementos que são latentes dentro de nós e que o fato de você não ter na sua rotina determinados gatilhos que estimulam a entrar em contato com essas sensações de buscar algo de diferente, faz com que a gente vai postergando a possibilidade de desabrochar, como um botão de rosas, né? As habilidades desconhecidas, muitas vezes, elas estão adormecidas dentro de nós, mas não quer dizer que elas não existam. Isso significa dizer que o meio sob o qual nós somos criados e envolvidos na cultura que gerou aquilo que a gente chama de lei de sobrevivência, a gente obedece criteriosamente esses recursos porque, afinal de contas, a vida é uma demanda diária de sobreviver, lutar pela sobrevivência e gerar recursos para que isso seja sustentável. E muitas vezes, nesse afã de sobreviver, nós vamos nos apagando pela falta de ter algo novo que nos faz sentir um pouco mais de medo, de prazer, de correr riscos, enfim. E às vezes, muitas vezes, a gente é atropelado pela vida e nesse movimento de atropelamento, a gente descobre habilidades que até então a gente não conhecia. Mas se for fazer uma análise bem criteriosa, nós vamos descobrir que elas já estavam lá. É que a gente não correria o risco de acioná-las deliberadamente, porque o que a gente chama de juízo, responsabilidade, não nos permitiria correr determinados riscos. Mas é justamente aqueles que saem da curva que conhecem essas relações do novo, do perigo, da dificuldade. E muitas vezes ali é que trazem, através dos recursos, das demandas que essa saída de curva traz para nós, esses recursos que já eram imanentes na própria pessoa. Então não é uma coisa que eu vou sair daqui e falar, agora eu vou descobrir uma habilidade nova minha. Não, mas é um processo de autorreflexão que está relacionado com os valores que eu aprendi na minha formação, o quanto esses valores são compatíveis com aquilo que são meus os valores, o quanto eu me submeto a esses valores e não me posiciono diante daquilo que é relevante para mim ou não. Enfim, aí a vida me coloca numa gangorra de indefinição. Nem faço o que quero e nem gosto do que faço. Então a vida vai ficando meio tediosa, né?
Então, são 8 bilhões de pessoas, ou um pouco mais, no planeta hoje, e cada um é único, não tem dois iguais. E a gente vive por uma média, por um score, né? Então, dentro dessa média, o que a gente faz? A gente vai reproduzir aquilo que é logístico, aquilo que é a sobrevivência. Está relacionado com o salário, com a carreira profissional, com o ambiente social, enfim. E isso tudo é muito forte para a gente trazer algo de inovador. Então isso cheira muitas vezes a beira a irresponsabilidade a gente pensar em fazer uma transição de um lugar para o outro. Então assim, nossa, isso é perigoso, enfim. Mas eu, dentro de consultório, dentro do trabalho clínico, eu tenho chegado à conclusão de que o número de pessoas que realmente conseguem fazer uma transição através do autoconhecimento de uma situação para outra mais prazerosa e mais satisfatória está ficando cada vez maior. Isso significa dizer que nós vamos ter, na medida em que isso vai ocorrendo, um mundo mais sustentável, mais criativo, um mundo mais colaborativo, as pessoas um pouco mais integradas naquilo que elas buscam para realizar e um custo menor de produção de realidades, na medida em que você faz o que gosta, você faz com uma produtividade maior e gera um custo menor. Então a sociedade, na medida em que ela vai substituindo o trabalho braçal pelo trabalho criativo, aí vai aparecendo as oportunidades da pessoa mostrar as suas tendências naturais, né? E isso vai gerando o despertar dessas habilidades. Então há sempre um caminho para que nós possamos nos descobrir naquilo que realmente encanta e brilha meus olhos. E o que a gente faz? Procurar evitar o mecanismo da radicalização. Então, quando eu vou descobrindo uma habilidade nova, geralmente eu faço isso quando eu volto para a minha formação da primeira infância, por exemplo, que eu vou entrar em contato com a minha área lúdica. Então, eu começo a revisitar a minha área lúdica na idade que eu estou hoje e começo a aplicar isso nas permissões relativas à minha capacidade e o meu poder hoje do meu cotidiano. Então eu começo a ter ideias, insights, porque afinal de contas o homem é um animal integrado. Hoje nós vivemos em rede e nós temos uma mente que funciona muitas milhares de vezes mais rápido que esse algoritmo que o Google descobriu hoje. Então nós temos um processo de associação de entendimento, conhecimento e de habilidades que quanto maior a expansão da minha consciência, da minha cultura, sem desprezar o que eu já tinha, eu vou trazendo novos elementos e vou gerando novas formas de produção. Então a habilidade é uma situação em que vai sendo desabrochada. Mas para ela acontecer é preciso de eu qualificar os meus desejos. Então é muito importante que eu compartilhe e comunique com as pessoas que eu considero importantes para a minha vida e aquelas que podem chegar e trazendo novidades para que isso possa encontrar uma configuração. Esse é um tema muito rico, é um tema que acomete a maioria das pessoas na tristeza, na dor, porque confunde-se a ideia de não ter habilidade da ideia de explorar a habilidade, porque às vezes está muito ligado às permissões. E as permissões é algo que a gente começa a descobrir que elas estão dentro de nós. E o outro vai pensar o que de você? O outro vai pensar o que você pensa de você. Então você olha para o outro e projeta nele que ele acha que você é algo que não é bom, e ele vai confirmar isso para você através do hormônio do espelho. Então é muito importante você pensar de você algo que é bom. E aí as habilidades vão desabrochando. É uma grande alegria estarmos juntos no Cantinho do Ari. Gostaria que você compartilhasse
esse vídeo com as pessoas que você gosta e se inscreva no canal, que afinal é a razão dele estar aqui. Até o próximo.